O que fazer e não fazer no púlpito? Isso é complicado. Por quê? Porque você está no púlpito muitas vezes, não somente quando você vai pregar, muitas vezes, ou algumas vezes, a igreja onde você vai pregar, ou a sua igreja, tem um lugar, um palco, onde você está ali. E as pessoas olham para você. Se você é alguém que está pregador visitante, as pessoas vão olhar para você, como você está, como você senta, se você canta, se você fica em pé, enfim, eles vão olhar se você é um visitante, um pregador visitante. Agora, se você é o pastor que está ali dominicalmente, já ele está acostumado, mas vão continuar olhando. Mas o que deve ser feito especificamente na hora da pregação? E o que não deve ser feito? Então, vamos começar por aquilo que não deve ser feito. Mastigar chiclete ou doce. Bater o púlpito com a mão ou a Bíblia. Então, está escrito na Bíblia e você bate na Bíblia. Não. Você não está com raiva da Bíblia nem de ninguém. Então, você está ali e não pode fazer ou cometer uma violência. Gritar. Fingir voo falso. Uma voz falsa, uma melada que não é a sua. Exceto se você está contando uma história e você quer imitar uma criança. Claro, tudo bem, você está contando uma história. Mas você manipular a sua voz para manipular o povo, não se faz. Ou imitar outros, no sentido de sarcasmo. Então, como uma criança fala, você fala, mas você está contando uma história. Agora, imitar o outro, não vou pregar como fulano para ver se impacta as pessoas. Você repete os chavões dos pregadores. Na América Latina havia um pregador muito famoso que usava uma expressão e que depois todo mundo estava usando. Usar roupas extravagantes ou inadequadas. Quando digo extravagantes, posso também falar que combine. Então você não vai usar uma calça amarela e um paletó verde. Por mais brasileiro que sejamos. Entendeu? Então, algo que combine. Claro que se você está num retiro, numa praia, é short, não tem problema. Mas na igreja, no púlpito, usar uma roupa adequada. Nem sempre precisa ser gravata. Uma camisa bem passada, se precisa gravata, algumas igrejas aceitam sem gravata. Então, sempre sabendo do lugar que você está. Se tem que usar paletó, muitas vezes vai ter que usar. Evidente, é um lugar quente, você vai ver o pastor que você, por exemplo, você vai visitar o pastor que te convidou, você vê sem gravata, então você também pode estar sem gravata, porque ele está sem gravata, você também para acompanhar, ou vice-versa, se ele está com gravata, você colocar a gravata. Então são coisas que você vai ter que ir preparando no caso de ser visitante. Agora, ser um pregador visitante é uma coisa, ser um pregador local é outra. Mas, mesmo sendo local, você deve ter uma roupa adequada. E adequada não é cara, não é de marca, que você tem que usar roupa caríssima, não. Roupa comum, mas adequada. Você não pode desrespeitar o tempo permitido. Se te falaram 40 minutos, você prega 40 minutos, 30 minutos. Se você fala, você tem uma hora, você não precisa gastar uma hora. Você sabe que uma hora o pessoal não aguenta. Mas você vai sentir como que está o clima do culto. E você não precisa chegar uma hora. Mas, como já falamos no começo, 30 minutos é suficiente e você vai agradar a Deus e principalmente a Deus e depois a congregação. Lamentavelmente, alguns pastores, líderes ou de igreja, enfim, que obrigatoriamente tem que terminar o culto em determinado horário. E se você termina antes, eles vão alongar. Eles vão chegar até o final desse horário. Mas é um problema deles. Então, o tempo permitido é limite. Mas você não precisa chegar a esse limite. Contar piadas indecentes e ofensivas, já falamos antes. Falar com alguém em particular, a não ser que você tenha algum problema, uma necessidade que aconteceu, que você não estava ali. Isso não significa de você não dialogar com as pessoas quando está pregando. Aqui você olha para o irmão e pergunta, você concorda comigo? É um diálogo. Nesta ideia de falar com alguém em particular, você está pregando e dá uma... Fulano, lembra de tal coisa, aquele dia, tá, e você pede alguma coisa que não tem nada a ver com o seu irmão. Mesmo você pedindo, irmão, deixa eu falar um recadinho aqui para o fulano, pastor, irmão, deixa eu falar aqui para o irmão que tem que fazer tal coisa.
não deve ser feito. Se você está pregando, você fala com esse alguém depois, ou antes. Mas na pregação, você dialoga com a igreja, né? Faz pergunta para a igreja. Utilizar repetições desnecessárias. Esse é muito típico hoje. Fala para teu irmão, eu amo você. Fala para teu irmão, que Deus te abençoe este dia, porque amanhã será outro dia e amanhã será outro dia. E aí tem uma frase longa e a pessoa esquece. Quem quer fazer, faça, mas ser uma falta de consideração com as pessoas que não gostam. Tem pessoas que são livres, elas podem fazer, mas não sentem falta se não fizer. Se não acontecer no culto, não tem problema. Então, para ele, tanto faz. Não fez? Beleza. Fez? Beleza, não há problemas. Porém, tem pessoas que fazem e não voltam mais, porque eles se sentem incomodados. Então, é melhor, né, na minha perspectiva, não fazer essas repetições desnecessárias. Falar sobre questões pessoais, íntimas, que te contaram, ou até de suas. Tá? É evidente que há situações que você vai ter que expor alguma coisa sua íntima à luz do texto. Irmão, aconteceu comigo, eu pedi perdão, enfim. Né? Mas que isso não aconteça todos os dias, todos os domingos. Né? Falar muito rápido. Às vezes a gente se empolga, né? E a pessoa não entende. Já ouvi pregadores, não somente em auditórios, mas também via TV. Não consegui seguir o raciocínio exatamente por causa de falar muito rápido e não entendi. Isso é o que não fazer. Mas e agora? O que fazer no púlpito? Fale naturalmente, fale normalmente, conversando. Vai ter momento que você vai ter uma pequena empolgação. Tudo bem, mas sempre está no contato visual e normal com as pessoas. Fale sobre o tema proposto. Se você falou que iria compartilhar sobre missões, fale sobre missões. Se é sobre um tema tal, se o texto tal, fale sobre esse tema. Não fale sobre outra coisa. Fale sobre esse tema. A sua expressão corporal tem a sua mensagem, a sua comunicação. Então, cuidado com os movimentos que você faz. Não seja extremista. Né? Tem que pular e saltar. Não. Existem uns limites. Então, a nossa expressão corporal, de rir, né? de se lamentar, de mover os braços, mover as mãos, de mexer em alguma parte do nosso corpo, tem que ter alguns cuidados. Então, mão no bolso, mexendo a chave, enfim, há uma série de coisas. Então, a nossa mensagem corporal, as pessoas vão perceber, pois a mensagem, se nós estamos por dentro do tema, se sabemos o que estamos pregando, que impacto teve esse sermão na nossa vida. Usar a voz de acordo com a ênfase temática. Usar a voz, se você está falando de tristeza, você não pode estar gritando. Você vai estar falando com uma voz suave, de comunicação da tristeza, um sentimento de tristeza. Se você com alegria, claro, com alegria, meus irmãos, e aí você dá um sorriso. Então, essa expressão temática vai apoiar o tema que você está falando. Olhar ao redor do auditório eventualmente, olha-se para o público, olha nos olhos, que a pessoa veja você, olha para trás, olha para frente, não fica com os olhos fixos no lugar, olha, compartilha a sua visão, se abre ao público, expressar a atitude certa e agradável, não muito sério ou muito engraçado, tudo tem um equilíbrio. Exposição humana, transparente, simples e sincero. Se você vai ficar, ou se você é quebrantado, não tem problema. Se você tem que sorrir, sorria. Se você tem que se quebrar na presença de Deus, não tem problema. Então, exponha a sua humanidade também. Exponha que você é alguém que foi alcançado pela palavra que você está pregando.
Concentre-se no propósito, né? Concentre-se no propósito. Eu vim pregar sobre tal tema, como já falamos anterior, e o propósito é edificar a igreja, é aconselhar a igreja. Qual é o propósito que você está ali? Compartilhar a palavra de Deus. Pregue a palavra. Este é o nosso lema. Prega a palavra. Lê o texto, cita texto. Não usa o texto como pretexto, mas prega a palavra. E termine com sabedoria, conclua com sabedoria. Alguém já disse para mim, professor de pregação, homilética, no seminário, saudoso Saltino Gomes Coelho Filho, ele disse para nós que pregar era como um piloto de avião, né? Na saída, na introdução, gastava muita energia, muita gasolina, muito combustível. E durante a pregação, que era navegando, né, estar no ar, era tranquilidade. E outro momento para gastar o combustível era na descida do avião. Então a conclusão é isso. Na introdução você tem que estar preparado, você tem que cautivar o público na introdução. Você, durante a exposição da palavra, você está navegando. E na conclusão, você vai gastar também muito combustível, porque você vai fechar e as pessoas vão ficar com essa conclusão no seu coração. Então, desta maneira, o que você pode fazer no púlpito são essas coisas, e o que não fazer, a gente já indicou para você. Que a nossa pregação, como sempre digo, é o momento quando Deus fala ao seu povo. O tempo da pregação foi feito para que o povo ouça a palavra de Deus. Então, chegamos ao fim. A nossa conclusão é que você se torne um ótimo pregador, um excelente pregador. E que se você está começando agora, essas dicas possam te ajudar. E se você já tem anos, que você possa lembrar com estas dicas, estas ideias, que você está indo no caminho certo e aquilo que você esqueceu, você possa aplicar agora. E se você ainda tem muito para caminhar, então nos encontramos nas próximas aulas, em outros temas sobre pregação. Que Deus te abençoe e fica na bênção, e que Deus ilumine sempre o teu coração para você estar pregando a palavra de Deus.